Olá, amados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo para o canal. Nós ontem postamos a parte 1 do texto de Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75, onde o versículo 74 especificamente fala sobre o canto do galo. E como é um texto muito difícil e muito discutido entre os irmãos, se era realmente o galo que havia cantado, uma ave, no momento em que Jesus ele antecipadamente fala para Pedro que ele o iria negá-lo, ou era um outro termo usado naquela época. Se você não assistiu o nosso primeiro vídeo, eu aconselho você a assistir, para você poder entender esta segunda parte do nosso vídeo. Um assunto muito bom, muito importante, para você ter um conhecimento na palavra de Deus, aonde você tirará a sua dúvida com relação a esse texto. Porque, por incrível que pareça, meus irmãos, até hoje ainda existem cristãos, crentes, que ainda acreditam que tenha sido o galo, ave, que tenha cantado no momento em que Pedro ele nega a Jesus. Tem muitos cristãos que ainda acreditam, não é? E nós sabemos que não é um galo ave, não é? Então assista ao vídeo e vocês irão entender, não é, irmãos, que tipo, se era galo, ave, ou que termo era usado, que Cristo usou para antecipadamente dizer a João, a Pedro, quando Pedro disse que não o negaria. Amém? Veja lá, eu creio que você irá gostar. Então, queridos, o texto que nós lemos, Mateus 26, 69 a 75, nós não iremos ler para a gente não tomar muito tempo. Nós falamos aqui sobre a expressão das vigílias, de textos paralelos com relação ao assunto em Marcos, em Lucas e também em João. E comentamos aqui como era dividido as vigílias na época, antes do Império Romano tomar Jerusalém, a nação de Jerusalém, de Israel. As vigílias eram divididas não como hoje são divididas. As vigílias eram divididas em 3 vigílias. Quando os romanos assumiram a nação, tomaram a nação, quando o Império Romano estava no auge, era o poder da época. Então, os romanos eles introduziram no seio da religiosidade judaica alguns costumes dele. E um destes costumes estavam a divisão das noites em vigílias. Os judeus observavam 3, nos costumes romanos eles agora passaram a observar 4 vigílias na noite. Cada vigília com a duração de 3 horas. Cada vigília com o seu nome específico. Então, quando a gente lê Marcos capítulo 13, versículo 35 a 37, me acompanhe na Bíblia, a sua Bíblia, este assunto, onde Cristo ele fala da seguinte forma. E neste texto, de Marcos 13, 35 a 37, nós iremos também observar que Cristo, ele mostra, como era dividido as vigílias romanas, em 4. Então, veja o que é que diz a palavra. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá, o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, ou ao cantar do galo, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que? Porém vos digo a todos, vigiai.
Foi essa, né, a palavra que Jesus falou. E a gente observa que neste texto, não só Jesus comprova a divisão de vigílias feita pelos romanos, mas também ele fala da sua vinda inesperada. Ele aí se refere ao dono da casa. Então, Jesus, amados, ele pode vir, não é, a sua segunda fase da vinda, ele pode acontecer nenhuma dessas 4 vigílias ocorrido, de 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 ou das 3 às 6. Nenhuma dessas 3 vigílias Jesus ele há de vir. E uma coisa ele diz: vigiai. Não é? Então nós temos que vigiar para não sermos pegos de surpresa em uma dessas vigílias. Amém? Então, amados, todos os judeus, né, com frequência, eles usavam, meus irmãos, uma forma abreviada quando se referiam a essas vigílias, não é? Que era dada durante toda a noite, começando da tarde até o outro dia pela manhã. Então veja que Jesus, quando ele diz no versículo 35 do capítulo 13 de Marcos, ele fala tarde, não é? Ele fala meia-noite, ele fala de madrugada e fala de manhã. Então, para os judeus, a tarde, a expressão significa ou se refere ao fim da primeira vigília. E como era a primeira vigília? A primeira vigília começava das 6, que era ao entardecer, e ia até às 9 horas, que no nosso horário é às 21 horas. Então, a vigília da meia-noite, não é, a qual os judeus se referia, ela começava, não é, das 21 horas e ia até a meia-noite. E a terceira vigília, não é, que era denominada, não sei se vocês observaram, e nós demos uma pista no nosso primeiro vídeo, que a terceira vigília, o nome denominado dessa terceira vigília, era chamada de Canto do Galo, não é? Não sei se os irmãos observaram, quem assistiu o nosso primeiro vídeo. Então, a terceira vigília, da meia-noite até as 3, é chamada de Canto do Galo. E a quarta e última vigília, que é chamada de Vigília do Amanhecer, ou Vigília do Amanhã, é das 3 até as 6 horas da manhã. Então, Jesus ele pode voltar a qualquer momento, nenhuma dessas vigílias, e nós devemos ficar atentos porque ele recomenda: vigiai para que não possais ser pego de surpresa. Então, o que toda essa história, você pode até me perguntar, né? O que toda essa história tem a ver, irmão Luciano, com, não é, a história de Pedro, não é, ao qual ele nega a Jesus? Tem tudo a ver. E eu vou aqui explicar a você. É que, amados, o canto, a palavra canto do galo, para os irmãos terem ideia, era uma expressão usada naquela época pelo Império Romano para se referir ao toque da trombeta tocada pelo soldado romano, avisando a todos, não é, o final da terceira vigília da noite, que era da meia-noite às 3 da manhã. Ao término, o soldado romano vinha e ecoava, soprava, e o som ecoava por toda a Jerusalém. Então, no primeiro século, né, da era cristã, assim, em toda Jerusalém, todos os judeus e todas as cidades importantes que eram dominadas pelo Império Romano na época, não é? Esse toque de trombeta era conhecido entre todos. Todos conheciam, sabiam, não é, que naquele determinado horário havia aquele toque e o significado daquele toque, o nome dado àquele toque, que era chamado de Canto do Galo, não é? Então, o final de cada vigília, a cada final de cada vigília e o início, não é, da próxima, quer dizer, do começo das 6 até as 9, 6 é o início, 9 é o final, um toque de trombeta. E assim sucessivamente, na segunda e também na terceira. Então, cada início e final, né, de toque de trombeta, era assinalado, não é?
o soldado, ele assinalava com o toque. Assim, da mesma forma, em todas as vigílias que eram, não é, realizadas, não é, na casa do sumo sacerdote, que era no Palácio Antônia. Então, os guardas romanos, não é, ele dava esse sinal, não é, e que ecoaria por toda a Jerusalém, e todos sabiam que era uma troca, não é, de guarda. E esse soar da trombeta, né, das 3 da manhã, era chamado no latim, né, que latim era a língua romana, era chamado de galíncio, né, toque do galo, em latim, ele é chamado de galíncio. No grego, né, ele é chamado de alectodofonia. Né? A expressão grega usada para o canto do galo é alectodofonia. E ambos esses dois termos significam canto do galo. E essa expressão romana, meus irmãos, ela realmente adveio do canto do galo. Por quê, irmão Luciano? O senhor disse agora que era proibido a criação de galinha em Jerusalém. Não em Jerusalém, mas no Império Romano não era proibido, né, a criação desta ave. Não era proibido, não é, você ter galinheiro. Em Roma, os romanos, eles criavam esta ave. Não é? Até porque então, eles não levariam, eles não tinham em conta se a ave, né, fizesse, né, as suas necessidades em todos os lugares, porque eram pagãos. Então, diferente de Jerusalém, que era uma cidade santa e que havia uma lei, não é, de pureza, de purificação, e por Jerusalém ser uma cidade santa, os judeus de forma nenhuma permitiam, não é? Havia uma lei rabínica em que a população, elas observavam à risca a não autorização da criação desta ave. Por quê? Porque a gente sabe que o galo, ele não tem um limite para estar. Quando a gente solta o galo, ele sai andando, né, ciscando por todos os lugares, os lixos, não é, os regos, não é, para comer pequenos insetos, pequenos animaizinhos a se alimentar. E em todo lugar eles fazem, não é, as suas necessidades. E as fezes nos lugares santos para um israelita é algo grave. É um processo de impureza. É por isso que os judeus não permitiam a criação, por causa, não é, da higienização que tinha que haver na cidade santa. Por isso a proibição da criação de aves, não é, nos muros, dentro dos muros de Jerusalém. Mas para os romanos isto era normal. Por isso que adveio esta palavra canto do galo, porque os romanos, eles tinham, não é, a criação, não é, de galo, de galinha no seu território. Então os romanos colocaram, né, canto do galo, né, o terceiro toque daquela trombeta, né, da troca da guarda romana, que é chamada de canto do galo. Então, o canto do galo, como havia falado, é um sinal militar, uma trombeta, não é, que ecoava. E foi neste momento, não é, quando Cristo, ele antecipadamente falou para Pedro, não é, que antes que o galo cantasse 3 vezes, você irá me negar. Então este toque, quando foi tocado neste horário, às 3 horas da manhã, que Pedro ouviu com eco, não é, lá no Palácio Antônia, não é, o coração de Pedro, ele demoliria, meus irmãos, porque ele iria lembrar do que Cristo havia dito para ele, que o toque, né, do terceiro canto do galo, ele iria negar. E a alma de Pedro ficou totalmente arrasada, porque se cumpria a palavra que o seu mestre havia dito a ele. Então, o canto do galo, queridos irmãos, seria um canto, não seria, digo, um canto qualquer. Então, o canto do galo não seria um canto qualquer, né? E a gente sabe que o galo, quando ele canta, o seu som, né, do canto, ele não ecoa
ecoa a longa distância, não é? O barulho do canto não ecoa uma longa distância para alcançar uma cidade como o toque, não é? De uma trombeta. O canto do galo não vai a longas distâncias, mas o toque da trombeta de um soldado, ele vai longe, não é? E Jerusalém, e quando era tocado, a população, ela sabia muito bem que aquele toque, naquele determinado horário, simplesmente acontecia a troca da guarda romana. Mas na terceira, não é? Troca da guarda, o terceiro toque, ocorreu um momento específico, não é? Na história da humanidade, que foi a negatividade, a negação de Pedro com relação ao seu mestre. Então, Pedro, quando aconteceu, ele chorou amargamente, meus irmãos, não é? Copiosamente, não se contendo, e saiu ali da presença de todos, não é? Então, queridos, há um texto em em Marcos capítulo 14, versículo 30, que é diferente do que está escrito em Mateus capítulo 26, do que no Evangelho de São Marcos do que em Lucas capítulo 22, do que em João capítulo de número 18. Então, esse texto de Marcos, ele traz uma mensagem diferente, porque um autor não diz a mesma coisa que o outro, não é? Mas estes evangelhos sinóticos, quando juntos, que se encaixam, a gente entende perfeitamente o verdadeiro significado do evangelho de Jesus Cristo, né? Então Marcos, ele traz uma palavra específica diferente dos demais evangelistas, Mateus, Lucas e João. Então veja o que é que está escrito na sua Bíblia, eu vou deixar como referência, em Marcos capítulo 14, versículo de número 30. Jesus dizendo a Pedro a seguinte expressão: antes que o galo cante 2 ou 3 vezes, tu me negarás. Diferente dos outros evangelistas. Os outros evangelistas, ele diz aqui, meus irmãos, que Jesus dizendo para Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, e nada mais. Mas Marcos, ele dá um detalhe a mais. Antes que o galo cante 2 ou 3 vezes, tu me negarás. Então, como explicar este fato, irmão Luciano? Se está errado, Marcos errou em escrever diferente dos demais evangelistas? Não, ele não errou. Porque está escrito em 1 Pedro 1:21, que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas os homens inspirados escreveram, que a palavra inspiração ali é teopneusto no grego, quer dizer, foi soprado, não é? É o sopro, teopneustos. Então, a profecia não é de particular interpretação. Marcos, ele não errou. Ele só dá um detalhe ao qual Mateus, Lucas e João, ele não dá, que é importante para o nosso conhecimento bíblico. É importante para a gente saber o que é que está escrito. E eu vou explicar aqui para vocês, eu vou trazer para vocês aqui, para que vocês entendam este detalhe que Marcos dá, que Mateus e os demais não dão. Amém? Eu quero aqui trazer o conhecimento a vocês, para que vocês tenham um pleno conhecimento da verdade, da palavra de Deus, para que quando for lido na igreja, não é, você ficar com aquela dúvida quando o irmão lê. Poxa, minha Bíblia está diferente aqui. Aqui está dizendo 2 ou 3 vezes, na do irmão só tem dizendo uma vez. Então, como explicar isso? Eu vou aqui explicar para vocês. O que acontecia, meus amados irmãos, é que durante os tempos festivos em Jerusalém, os irmãos sabem que as festas em Jerusalém,
vinha muita gente. A gente tira isso na festa do Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e capítulo de número 2, não é? Que um número de gente, veio gente de todas as nações, judeu de todas as nações, e também não é, turistas, não é, que veio também prosélitos para também comemorar a festa de Pentecostes. E como, não é, nesta passagem estava acontecendo a festa da Páscoa, as maiores festas celebradas pelos judeus, Pentecostes, Tabernáculo, Páscoa, a durabilidade de dias era maior. Chegavam até 7 dias, né, de festividade em Jerusalém. Então vinha gente, judeu de toda a diáspora, de todas as nações. Vinha prosélito de todas as nações. O que é o prosélito, irmão Luciano? O prosélito é um gentio. É uma pessoa que não nasceu, né, na nação judaica, não é um judeu. Mas o prosélito é aquele que se converte ao judaísmo e adere a todo o sistema religioso judaico. Este é o prosélito. E o prosélito, mesmo não sendo judeu, mas ele tinha que participar das festas judaicas pelas quais era comemorada anualmente. Então, quando havia essas festas, o que é que ocorria? Jesus disse aqui em Marcos que a trombeta era tocada 2 ou 3 vezes. Então, os soldados, quando eles iam tocar a trombeta, eles tocavam 2 vezes, amados. Eles tocavam uma numa direção, que ecoava para toda a Jerusalém, e minutos depois, a outra na outra direção. Em uma direção tocava o toque da trombeta, minutos depois era tocado o toque da trombeta. Tendo em vista que em festa de Páscoa, a multidão de crentes era ensurdecedora naquela época. E isso nos assegura, meus irmãos, que a terceira negativa de Pedro, não é, ao toque da trombeta, aconteceu imediatamente, segundos antes, né, das 3 horas da madrugada, ou o canto do galo, né? E tem uma outra explicação, não é? Há uma outra interpretação dada ao texto, que é uma interpretação segura, não é? de credibilidade, que é dada por Plínio, que é um historiador, não é, muito competente e aceito na área do pentecostalismo por estudiosos, né, do nosso tempo. Então, Plínio, ele nos diz, meus irmãos, que o toque da trombeta da meia-noite, né, é conhecido como toque, não é, da meia-noite às 3 da manhã, é conhecido como o primeiro cantar do galo. No caso, o primeiro cantar do galo, das 6 até as 9 horas da manhã, né? Corrigindo. O primeiro cantar do galo, Plínio, ele diz que é das 6 às 9, não é? É o primeiro cantar do galo. Então, o toque da trombeta da meia-noite às 3 da manhã não é o terceiro cantar do galo, mas é conhecido como o cantar do galo. E a gente sabe que o cantar do galo era um sinal militar. Amém, meus irmãos? Que os soldados, eles davam para a troca da guarda. O cantar do galo ao qual Cristo ele se refere é isto, não é? Para tirar, não é, a dúvida do coração dos irmãos. Não, o termo não era uma ave, não era um galo que cantava, mas era no momento da terceira vigília da noite, quando no Palácio Antônia, não é, onde Jesus estava preso, quando o soldado, na troca da guarda, ele pegou aquela trombeta e soprou, ecoou, não só no palácio, mas Jerusalém inteira ouvia, não é? E todos os judeus sabiam que aquela hora era 3 horas da manhã, da madrugada, e também era a troca da guarda no Palácio Antônia. Então, antecipadamente, Cristo ele diz que, não é, às 3, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então,
Plínio aqui, ele dá uma explicação também do texto de Marcos 13:40, não é? Capítulo 13, do capítulo 14, versículo 40, retificando. Capítulo 14, versículo 40, onde Marcos diz 2 ou 3 vezes. Então Plínio, ele dá também esta explicação. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a gente tenha esclarecido bem, né, o texto com relação ao Evangelho de Mateus, né, e sobre o cantar do galo, né. Espero que os irmãos tenham aprendido. Deixe o seu like, né, se você gostou do vídeo, irá nos ajudar muito. E também se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que os irmãos venham receber mais vídeos. Amém? Que Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, que esse vídeo possa lhe proporcionar conhecimento bíblico histórico na palavra de Deus e teológico, que você possa aprender e aplicar, né, na sua mensagem, no seu estudo bíblico, né, e que você venha alimentar a igreja do Senhor Jesus. Porque está escrito, meu povo erra por falta de conhecimento. E conhecimento e unção é importante na vida de todo cristão, de todo pregador, de todo aquele que quer realmente iniciar uma vida de pregação na palavra de Deus. Unção e mensagem, né? E você estudando, tendo um bom conteúdo, você trará para a igreja, né, uma mensagem edificante e cheia da graça. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados.